Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo. Então nós estamos no último, a perseverança dos santos. E, de certa forma, tudo que foi dito já estabeleceu esse momento final. Tudo que foi visto nas doutrinas da salvação, tudo que nós vimos, olhando Romanos 8, a corrente de ouro, a declaração mais incrível de toda a Bíblia, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Ou seja, que por causa desse decreto eterno, no tempo, manifestam, ao serem chamados, esse amor a Deus, porque Deus os amou na eternidade em Cristo e os predestinou para Ele. E depois disso nós vimos que o que Paulo vai dizer nos versículos seguintes é só a afirmação de tudo que ele vem dizendo no capítulo 8 sobre a segurança eterna, sobre a perseverança dos santos. E chegando, ele começa o capítulo assim, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando chega no 8, ele faz essa declaração que é a maior, a mais incrível. Nada no mundo, na vida daqueles que ele chamou, coopera a não ser para o bem. E aí ele dá a base disso. Nós meditamos sobre como era preciso que essa promessa, que é a maior de todas, tivesse uma base muito profunda. E ele diz o porquê. Por que todas as coisas cooperam para o bem? Porque os que dantes conheceu, ele diz no versículo 20, a partir do 29, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E os que ele predestinou, então ele chamou, e os que chamou, ele justificou, e os que justificou, ele glorificou. Então nós queremos apenas hoje olhar, em vez de olhar essa doutrina de uma maneira geral, assim, na Bíblia, eu quero me concentrar aqui nas razões que Paulo dá. Ele começa a estabelecer logo depois e vai até o final do 8 fazendo isso de uma maneira incrível, não é? Num capítulo mais incrível, não é? Nessa grande carta, assim. E depois o 9, o 10 e o 11, ele ainda vai estar dando as bases e respondendo a alguma pergunta e alguma dúvida que poderia surgir por causa disso. E ele acaba o 11 com uma grande doxologia, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, falando já a respeito desse plano que ele começou a falar lá, a respeito da depravação total no capítulo 1, depois justificação, depois santificação no capítulo 6, todo o Evangelho para chegar aqui nessa declaração sobre a firmeza da nossa salvação, da perseverança dos santos e da sua segurança. Então, se eu perguntasse a qualquer um de nós, qual é, entre todas as doutrinas, entre essas doutrinas da graça, qual é a mais preciosa? Qual é a mais doce, que compõe a nossa salvação, a soteriologia da igreja? Certamente muitas pessoas não têm a resposta. Eu acho que porque muitas pessoas não pensam muito assim a respeito disso.
Mas certamente é essa doutrina final, assim, da segurança, da perseverança dos santos, porque todas as outras doutrinas, imagine se esse elo final não estivesse lá, se esse elo não fosse garantido, todas as outras perderiam a sua doçura. Mas nós sabemos que o elo não se quebra, e ela é a mais doce, essa garantia. Então eu não diminuo a glória da doutrina da justificação, que é a que nós vamos mais olhar hoje, né? Nós poderíamos olhar a perseverança dos santos a partir da obra do Espírito, a partir do decreto do Pai, mas eu quero olhar a partir, é óbvio que isso daria um monte de sermões, mas a partir da obra específica de Cristo. E em todas essas coisas, nós não diminuímos a glória de nenhuma delas, mas a glorificação é a coroa de tudo isso. Se nós não chegássemos até aí, nada mais teria valor, a esperança ia embora. Mas se a salvação é algo que Deus está fazendo, então eu estou indo para chegar no fim, queridos. Agora, se a minha esperança dependesse de mim, eu não teria esperança nenhuma. Se Deus não me salvar, eu não posso me salvar. Ele me salvou. E se Ele não me santificar, eu não posso me fazer dia a dia mais santo. Ele opera em mim, a santificação não é como a regeneração. Há uma operação de Deus e nossa. Não é? Há um sinergismo. Na regeneração não é? É só Deus chamando, regenerando. Agora, a santificação não. Deus opera em mim o querer e o efetuar. Ele opera em mim o desejo. Eu participo, mas é Deus fazendo. Ele operando esse querer e o efetuar. Porque sem Ele operar essa realidade dupla, querer efetuar, eu não poderia. E se Ele não me glorificar, eu não posso glorificar a mim mesmo. E se Deus não me manter, então eu estou perdido. Eu não me mantenho neste mundo, nem por um momento. Eu não há nenhum bem em mim ainda, em mim mesmo, em minha carne. Tire todas as coisas que Deus fez e não há nada de bom em mim. Eu não era digno da salvação no passado e eu não sou digno da salvação hoje. Eu não podia fazer nada por mim no passado e eu não posso fazer nada por mim hoje. Então, a verdade é essa, que se um homem regenerado, se alguém realmente salvo, pudesse se perder, se perderia. Se você pudesse se perder, você ia se perder. Se fosse possível perder a salvação, você ia perder a salvação. Não há nenhuma dúvida. Se pudesse, aconteceria. Se houvesse uma possibilidade em milhões, é isso que ia acontecer. Se qualquer parte da minha salvação eterna depender de mim, ela não será uma salvação eterna, ela não vai ser salvação de forma nenhuma. Se depender do meu poder, da minha capacidade, do meu compromisso, da minha justiça, então eu não vou chegar lá. Não há nenhuma possibilidade. Olhe para Adão. Adão estava no lugar perfeito. Ele não era um ser caído. Ele não estava cercado por um mundo caído como o nosso. E ele não se manteve. A ideia de que algum ser humano caído pode agora, sabe, Deus diz, agora é com você. E que essa pessoa pode se manter e no final ser glorificada por aquilo que ele faz, se mantendo no mundo. Deus teria milhões de razões para me condenar a cada dia, se isso ficasse sobre mim. Ele não tinha nenhum pecado, num mundo sem pecados. E você vê, alguém que acredita que ele mesmo está mantendo a sua salvação, e que depende dele, ele não pode falar como Paulo, por exemplo, em Romanos 7, ele não pode dizer, em mim não habita bem algum, porque ele tem que dizer que
nele habita bem. Ele dizer, na minha carne não habita bem algum. Se alguma coisa boa pode ser feita em mim e através de mim, é Deus que está fazendo. Essa pessoa não pode dizer isso. A pessoa não pode dizer, como Paulo, no fim da vida, dizer, eu sou o principal dos pecadores. Então como é que ele pode estar seguro? Essa pessoa não pode dizer isso, porque ela disse que há nela algo bom que faz ela, no final, merecer, que Jesus fez a parte dele, mas agora ela está fazendo a parte dela, que merece algo de Deus. É ela que está definindo isso. Ela não pode dizer como Paulo, eu, o principal dos pecadores, a graça foi manifestada a mim. Então, a pessoa, para fazer isso, ela tem que achar que, de alguma maneira, depois de algum instante em sua vida, ela passou a merecer algo de Deus e fazer coisas que realmente seguram ela. E ela tem que perder tudo o que nós falamos até agora, e ela tem que achar, como um fariseu, assim, que há alguma coisa boa nela. É óbvio que para fazer isso ela tem que comparar ela com outras pessoas. E quando nós nos comparamos com ela, nós sempre podemos achar alguém que está numa situação um pouco pior que a nossa. Nós temos essa capacidade. E se nós não acharmos ninguém, nós podemos imaginar que tem alguém pior. E a gente, fazendo isso, a gente pode achar que, de alguma maneira, a gente está bem em nós mesmos. Mas se nós olharmos para Deus, que é o que você deve fazer, para a sua justiça e santidade perfeita, você vê, se você for sincero, você diz, ai de mim, porque eu estou perecendo como Isaías, quando viu Deus de verdade. A glória da santidade de Deus, em vez de dizer, não, pela minha firmeza eu estou, não, ai de mim que estou perecendo. Não há nada de bom em mim, de mim mesmo. Então, a única coisa que uma pessoa que acha isso pode ter é um ego gigantesco, que obscurece toda a verdade de Deus, e que não pode cantar como nós estamos cantando, eu devo tudo a ti. Não é? Então, consequentemente, você vê que quando alguém se sente assim, ele está se enchendo mais de autojustiça, mas o seu ego está se inflando, ele está tendo uma visão errada sobre tudo que nós vimos até agora, uma visão errada da depravação do homem, da sua queda e da sua incapacidade. Está tendo uma visão errada do decreto eterno de Deus, que é uma corrente que não se quebra, que Deus fala tudo no passado nessa corrente. Os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, os que predestinou ele justificou, e os que justificou ele glorificou. Por quê? Antes de eu existir, tudo estava já no passado, e eu não fui glorificado ainda, mas é no passado. Por quê? Por causa do decreto de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como isso? Jesus foi morto há 12.000 anos atrás, mas ele morreu no decreto de Deus. Quando Deus decretou que ele ia morrer, ele morreu, porque o decreto de Deus é infalível. O decreto de Deus não faz diferença o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. No decreto de Deus, tudo é certo, tudo é contado como passado. Ele ainda vai morrer, mas ele morreu antes da fundação do mundo, porque foi decretado antes da fundação do mundo. E quem ia impedir? O plano de Deus. Por isso Paulo diz, justificado e glorificado, porque é no decreto de Deus. Nós podíamos falar a respeito disso, mas você vê, é só uma visão errada sobre si, sobre o Pai, sobre a obra do Espírito Santo, que nos mantém, que opera em nós o querer, o efetuar, que opera em nós, nos regenerou, opera em nós a redenção, mas não é o que nós vamos falar hoje. E tem uma visão totalmente errada da obra de Cristo. E é sobre onde nós queremos ficar, porque Paulo, assim que ele faz aquela declaração estupenda, né? Ele logo depois, ele mostra a corrente de ouro, depois ele começa a falar a respeito da impossibilidade das pessoas que estão em Cristo se perderem, não serem santificadas, porque as bênçãos da aliança, como nós vimos, é um coração que ama a Deus, que odeia o pecado, que anseia por ser tudo aquilo que Deus nos chamou
para ser. Então, Lutero, quando foi debater com Erasmo sobre o livre-arbítrio, ele disse: eu podia chamar um exército, vários exércitos, mas não vou fazer isso. Para destruir toda essa tua ideia de livre-arbítrio, eu vou chamar só 2 generais, Paulo e João, e só com eles nós podemos destruir totalmente as tuas ideias erradas a respeito de Deus. É assim, Paulo dá 4 passos, ele vai ficar o capítulo 8 todo, o final do capítulo 8 todo, colocando bases para aquela promessa maravilhosa, como nós vimos na corrente de ouro, e depois ele vai fazer o 9, o 10 e o 11, falando a respeito disso. Mas logo depois, no 33, ele diz assim: quem fará então alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele tinha dito, todas as coisas cooperam para o bem deles. Depois ele deu a base, porque os que dantes conheceu, a esses ele predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. E os que predestinou ele chamou, os que chamou ele justificou, e os que justificou glorificou. Depois ele vai falar como o Pai não nos daria com ele todas as coisas. Daí para frente ele só vai estabelecer essas bases. A grande doutrina na Reforma, não é? que se levantou inicialmente, é a doutrina da justificação pela fé. É basicamente sobre isso que nós vamos falar. Você vê, nós podemos falar sobre a segurança eterna dos santos, a perseverança dos santos. Homens que foram chamados por Deus, eles perseveram, porque Deus persevera naquilo que Ele determinou. Então o apóstolo Paulo diz assim, quando chega no 33, então foi no 28, 29, 30, ele está explicando, 32, no 33 ele diz assim: quem fará então alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Aqueles que Ele escolheu, justificou, predestinou, justificou, glorificou. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí vem o 34. Quem os condenará? Que é sobre isso que essa doutrina final fala, né? A perseverança dos santos. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Paulo está fazendo um desafio, mediante essas verdades da graça. Quem os condenará? Quem intentará acusação contra eles? Então, ele já tinha, depois daquela declaração, e depois de começar o capítulo dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele vai fazendo isso crescer. Agora ele está dando bases e respostas, depois de estabelecer aquele alicerce glorioso. Então ele dá 4 passos. Eu acho que não tem como nós darmos 4 passos com Paulo hoje. Então, por que ele faz isso? Por que Paulo faz isso? Porque ele não só declarou, aquela declaração era suficiente. Mas por que ele vai ficar esse capítulo inteiro mostrando quem os condenará, quem os acusará, o que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será... Por que ele vai dar todas essas bases, depois vai entrar em... Porque ele sabe como estamos prontos a escamotear as possibilidades, e muito mais o inimigo da nossa alma está pronto a nos fazer tropeçar e levar ao desânimo. E quanto aquela igreja estava sendo perseguida, a igreja dos romanos, como eles estavam sendo levados à morte, eram desprezados. Então ele considera que toda dificuldade e objeção que vai surgir, ele vai responder antes. Ele quer que quando ele termine não haja objeção nenhuma. É por isso que aqui, no próximo capítulo, ele vai ficar dizendo, não, aí você vai dizer, mas então eu digo. Ele está pensando em todas as coisas que nós podemos levantar. Então, o primeiro passo que ele dá, são 4 passos. Não é? A primeira prova positiva do fato de quem é Deus que nos justifica, ele começa a estabelecer em Cristo, na justificação, essa segurança. É Deus quem nos justifica. Quem então intentará acusação contra nós? E ele vai começar a estabelecer essas provas. Ele divide em 4, mas você vai ver que o clímax é o terceiro passo. Mas depois ele ainda vai dar um passo a mais para estabelecer
qualquer outra dúvida que poderia ser levantada. O primeiro passo é Cristo que morreu. Se Ele morreu, então quem nos condenará? O segundo, antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Depois, o qual está à direita de Deus? E por fim, e também intercede por nós. Então aqui nós temos um sumário perfeito, assim eu diria até estupendo, da obra de Jesus como nosso sumo sacerdote, da mediação de Cristo entre nós e Deus. Ele diz, será que alguém, o apóstolo está dizendo, depois de compreender a justificação, pode achar que alguém pode intentar acusação? Ou alguém pode, depois de estar debaixo dessa justificação, ser condenados? Então, ele não está interessado, o apóstolo Paulo, em nos dizer simplesmente o que Cristo fez, mas em que Ele fez em nosso lugar, para mostrar quão absurda é a ideia de que alguém pudesse ser regenerado, justificado, e um dia essa obra terminar não para o bem final, todas as coisas não cooperarem para o bem. Você vê, nós podíamos sair daqui e começar a falar sobre o que é regeneração e como ela não pode morrer, mas a nossa questão hoje é ficar nos passos de Paulo, logo que ele deu em seguida na justificação. Então, nenhuma das coisas que aconteceram com Cristo aconteceram por causa de Cristo, mas tão somente por causa da relação conosco. Paulo está dizendo, se não fosse nós, nada do que aconteceu com ele aconteceria. Ele não tinha que morrer, ele não tinha que se esvaziar da sua glória, ele não tinha que morrer, ressuscitar, para ir para a direita do Pai. Ele não fez nada disso, ele fez porque era algo que ele tinha que fazer em relação a ele mesmo. Ele fez tão somente por causa daqueles que o Pai deu a ele. Então nós não devemos ver nenhuma dessas coisas como meros incidentes ocorridos na história da vida de Cristo. Aquilo é sobre nós, e se nós entendemos claramente o que Ele fez, e que aquilo é sobre nós, Paulo diz, quem os condenará? Como eles podem no fim ser condenados? É o mesmo, Paulo está dizendo no seu desafio, que não tem entendido nada. O argumento de Paulo é que é impossível que Deus, que enviou o seu Filho para realizar por nós, e em nosso lugar, tudo que Deus determinou que Ele realizasse, pudesse no final punir alguém por quem o Filho realizou todas essas coisas. Então a gente vai seguir o apóstolo. Então a primeira é quem os condenará, pois Cristo quem morreu. Então pensem, João diz, Jesus diz em João o seguinte, o Pai a ninguém julga, Ele confiou todo o julgamento a mim. Jesus um dia vai julgar o mundo, Ele vai julgar o mundo, Ele vai condenar. Pense que Jesus, por exemplo, quando vê o mundo, diz assim, eu não vim julgar o mundo. Por que ele disse isso? Porque o mundo já está condenado, já está debaixo da maldição, não precisa vir aqui condenar o mundo, o mundo já está condenado. A missão dele era resgatar um povo, aqueles que ele ora no último dia de vida dele no mundo, antes de ser crucificado. Eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, eram teus e tu me destes, por eles eu consagro a mim mesmo. Então, talvez você diga, mas eu sei isso, eu aprendi isso, mas a segurança, a perseverança dos santos e a doutrina da segurança sempre está em ameaça, quando na verdade as pessoas não compreendem perfeitamente essas realidades. E essa também é a única maneira de você responder às acusações do diabo, que vão inúmeras vezes atingir a nossa vida. Quem compreende essas verdades nunca vai estar perturbado pelas acusações de Satanás. Então, foi por isso que ele morreu, exatamente por causa de tudo que eu era. Não havia pecado nele, ninguém poderia fazer nenhuma acusação contra ele. Quando ele estava próximo de morrer, em João 14:30, ele diz assim, se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O diabo não pode achar nada em mim que não seja a expressão exata da imagem do meu Pai.
nem no meu pensamento, nem na minha intenção. Durante esses 33 anos, não há nada em mim. Há santidade perfeita. O diabo não pode encontrar nada, ninguém pode encontrar nada. Jesus era totalmente inocente, puro, tinha prestado perfeita obediência durante os 30 e poucos anos de vida. Portanto, se ele tinha que morrer por causa de pecados reais de outras pessoas. Porque o salário do pecado é a morte. E esse Deus perfeito, Filho de Deus, filho do homem, viveu esta vida perfeita aqui. Então, se ele tivesse que morrer, teria que ser por pecado dos outros, não há nenhuma outra razão para ele morrer. E nós temos então a resposta. Quando ele estava para ser preso, ele diz assim, em Lucas 9,51, guardem as suas espadas, não preciso delas. Os discípulos quiseram reagir. E ele mostrou, a Bíblia diz, o firme propósito de ir morrer em Jerusalém. Ele falou o tempo todo, eu vim para morrer. Esse é o propósito, a minha hora não chegou. Quando chegou a hora, ele manifestou esse propósito firme. E ele caminhou deliberadamente em direção à morte. Ele diz assim, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria? Imediatamente, ele podia ele mesmo fazer isso, mas ele, enquanto estava no mundo, dependeu totalmente de tudo que o Pai fez através do Espírito Santo. Mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpriam as Escrituras que dizem que assim aconteça, que eu devo morrer? Então, a única coisa que explica a sua morte é que Deus colocou a culpa real de pessoas reais sobre ele. E como o salário do pecado é a morte, agora ele teria que receber o salário do pecado dessas pessoas. E como é muito mais do que a morte simplesmente física, é a morte eterna, a ira infinita e eterna de Deus teria que cair sobre ele. Então, o apóstolo Paulo está falando para as pessoas, assim, o argumento evidente. Essa morte é um argumento final a respeito disso. Como pode estar condenado alguém que está coberto por aquela morte, ou foi coberto por aquela morte? Alguém que estava debaixo da propiciação, expiação. Ele tomou a condenação que nós merecíamos, e ele recebeu toda a punição da lei. Alguém que estava nele, porque é uma expiação real, propiciação real, ser condenado é um absurdo. Paulo está dizendo, a ideia de que alguém que estava em Cristo ser condenado é um absurdo, é uma loucura, é ridículo. Reduque ad absurdum, assim, a expressão em latim. É absurdo, é totalmente absurdo. Alguém tem ideia de que alguém que estava em Cristo, morreu em Cristo, pode ser condenado. Quem vai condenar o mundo e julgar o mundo é o próprio Cristo. Ele que deu a sua vida pelas ovelhas. E a única maneira que nós tínhamos de derrotar o diabo, e temos, é destruir todos os pensamentos que não fluem da verdade a respeito da obra de Cristo por nós. Jesus, quando disse está consumado, ele está dizendo o seguinte: tudo que eu tinha que fazer para que todas aquelas pessoas que o Pai me deu estejam glorificados, foi feito. O que estava consumado é o que? A obra que o Pai me deu para fazer. Próximo de morrer, ele diz: glorifiquei-te tendo consumado a obra que me deste para fazer. Quando ele diz em João 19:30, está consumado, está dizendo isso, acabou, tudo que o Pai mandou, todo aquele decreto, tudo foi realizado em mim. Não há nada mais que falte. Eu prestei a obediência positiva que a lei exige. Durante 30 e poucos anos eu vivi a vida perfeita que eles deviam ter vivido, para que esta vida seja atribuída a eles. E agora eu vou tomar sobre mim a culpa deles, a culpa específica, de pessoas específicas. Os que dantes conheceu, a esses predestinou, e os que predestinou chamou, a esses justificou. E eu vou sofrer essa punição. Há um elemento ativo e há um elemento passivo. Não é? A obediência dele de viver aqueles 30 e poucos anos para ser atribuída ao Josemar, ao João, ao José,
aquela vida perfeita, para que a vida do Josemar, do José e João, cheia de pecados, fosse atribuída de fato a ele. E ele disse num determinado momento: está consumado, foi feito. Então ele está dizendo que a sua obra está consumada no sentido de que a condenação pronunciada sobre a lei e sobre certas pessoas foi pronunciada, e o dia do juízo foi adiantado, e o dia do juízo dessas pessoas caiu sobre ele, e o juízo aconteceu. Não vai acontecer, aconteceu. Tudo quanto a lei tem para dizer sobre o pecado foi dito. Eles são culpados, eles merecem a ira eterna e a morte. Então a lei disse isso e a lei fez isso. Acabou. A lei não tem mais exigências. Essa é a expressão que é Cristo quem morreu. Quem os condenará? Eles já foram condenados. A pena já foi imposta. Quem os acusará? De quê? A pena do que eles podiam ser acusados foi imposta. Então, justificação é baseada em algo real, ela é definitiva, porque alguém sofreu a pena final de tudo que a lei exigia. A justificação não é assim, Deus dizendo, muitas pessoas parecem que não conhecem absolutamente nada do Evangelho. A justificação não é Deus dizendo: vou deixar passar por um tema, vou continuar de olho, se sair, A justificação não é Deus caprichosamente dando chance a alguém, é Deus punindo totalmente o pecado em seu Filho. Então, como eu disse, o apóstolo Paulo só está consubstanciando, comprovando o que ele já havia estabelecido. No versículo antes ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Esses que eu estava falando, que todas as coisas cooperam para o bem deles, esses da corrente de ouro, aqueles que eu disse lá no início, não é? Já que a carta não tinha esses capítulos que a gente coloca, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu disse todas essas coisas porque eles já foram condenados. O nosso pecado foi condenado e foi punido. E então eles são declarados justos ao atribuir-se aquela vida perfeita de Cristo a eles. Esse é o único meio, digo isso com toda a reverência do coração, pelo qual Deus poderia nos justificar. Deus não pode inocentar o culpado. Deus não dá chances ao culpado. Deus tem que punir o culpado pelo seu caráter santo. Ele não jamais inocenta o culpado. Dessa forma, o apóstolo Paulo já havia dito, por exemplo, no capítulo 4, versículo 5 de Romanos: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Toda essa é a base daquilo que explodiu na reforma. O justo viverá pela fé. Então Deus justifica o ímpio, ele diz. E por que Deus pode justificar o ímpio? Porque ele condenou o pecado deles em Cristo, e ele puniu, e ele trouxe o seu juízo. A justificação é uma declaração de que nós não estamos mais sob condenação, que a lei não tem mais nada para dizer a nosso respeito. Mas não é só que a lei não tem mais nada, que a lei diz não é culpado, porque alguém pode não ser culpado no mundo, por exemplo, não é? Mas tem uma pessoa cheia de problemas, cheia de defeitos. Mas não é isso. A justificação é dizer inocente, não é culpado, e ao mesmo tempo a perfeição de Cristo atribuída. Não é só que é inocente, é perfeito. Tudo me agrada. Sabe aquela declaração: este é meu filho amado em quem me comprazo? Essa vida foi colocada sobre as pessoas justificadas. Então, justificação não é só que alguém zerou, é inocente daquele, não. É a vida perfeita. Então, não é dessa vez eu vou deixar, significa que a justiça de Deus foi satisfeita plenamente. O apóstolo Paulo diz então, de novo, dessa maneira, que nós podemos nos firmar nessa verdade, que se Cristo foi punido por causa do pecado daqueles que o Pai deu a Ele, e a justiça dele foi atribuída a essas pessoas,
Deus seria injusto se punisse algum desses que ele deu a Cristo, porque ele já puniu. Não existe dia do juízo. O dia do juízo já aconteceu para eles, mas é uma declaração que devemos fazer, apesar de ser... O apóstolo João diz a seu modo, no capítulo 1 da primeira epístola, versículo 8 e 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pregando a respeito desse texto há um tempo atrás, nós vimos como existe dois... até está na internet com esse nome. Existem dois tipos de perdão. Assim, há esse perdão judicial, esse perdão da justificação, que nenhuma condenação há mais. E é óbvio que os nossos pecados que nós cometemos agora são pecados reais. E eles não quebram a nossa união com Cristo, mas nossa comunhão com Deus é de Deus é santo. Esses pecados não são fictícios. E eles geram impureza. E eles quebram a comunhão. Então esses nossos novos corações, homens regenerados, não pecam em paz. É porque eles não podem viver em pecado. Eles não pecam como o mundo. Eles amam Deus, a sua palavra, o seu caráter santo. Então há aquilo que Jesus, no último dia que estava com os apóstolos também, antes de morrer, antes de fazer a sua oração, ele lavou os pés dos apóstolos, e o apóstolo Pedro disse assim: não, meu pé não vai lavar. E ele disse: não, você tem que lavar, porque se você não tem parte comigo. E aí Pedro, daquele jeito, disse assim: não, então dá um banho logo, então já que é assim, eu quero tomar aquele banho. E Jesus falou assim: não precisa de banho. E para ficar evidente para nós, a Bíblia diz, porque ele está falando sobre a regeneração, vocês já foram lavados para sempre, vocês não precisam mais. Mas enquanto você anda pelo mundo, as impurezas desse caminhar no mundo de pecado ainda são reais. Então há esse arrependimento e perdão contínuo, em nossas vidas, que fala da nossa comunhão com Deus, do processo de crescimento e santificação. Mas há esse perdão que nenhuma condenação há, que já abrangeu o passado, o presente e o futuro. Nenhuma condenação há. Nunca mais está nos filhos de Deus tratando, porque eles não estão mais debaixo da lei. Não porque simplesmente foram tirados dela, porque a lei, o máximo que ela pode exigir é morte e punição eterna. E isso foi feito. E eles então casaram com o outro, é o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 7, lá no início. Então, aqui está dizendo, ele é fiel e justo em nos perdoar. Você vê, o apóstolo João usa essa expressão, porque ele está expressando essa mesma verdade. Deus está sendo, ao nos perdoar diariamente desses pecados, ele está sendo fiel ao seu próprio método, o seu modus operandi, eu diria. Deus é sempre justo, e Deus não inocenta o culpado, mas quando ele perdoa as pessoas que estão em Cristo, ele está sendo justo. Por que está sendo justo? Quando o pecado, a justiça pede para condenar, pede para haver o que a lei exige. Então como é que pode ser justo em perdoar? Porque o pecado foi punido na cruz. Ele é fiel ao seu propósito eterno, e ele é justo em perdoar. Quando Deus perdoa agora aqueles que estão em Cristo, é um ato de justiça. Não perdoá-los agora, para todo mundo fora de Cristo, justiça é condenar. Para quem está em Cristo, justiça é perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque esses pecados foram pagos. João vai dizer também, o Filho de Deus não vive em pecado, porque são novas criaturas, ganharam novamente um novo coração. Nós falamos isso quando falamos sobre regeneração. Então ele puniu nossos pecados, e o seu Filho levou sobre si
ele sofreu a punição que nós merecíamos e a justiça foi aplicada. Então o apóstolo João afirma que nós não temos por que temer. Nós sentimos terrivelmente o pecado, porque desonra o nosso Pai, quebra a nossa comunhão, não quebra a nossa união com Cristo, no qual nós recebemos todas essas coisas, mas quebra a nossa comunhão. Nós sentimos os efeitos disso. Ele, como um pai, nos disciplina, mas a própria veracidade de Deus, sua fidelidade, sua justiça tornam certos e seguros de que nós somos perdoados, porque Deus deu o devido tratamento ao pecado e já condenou seu Filho por causa dos nossos pecados. Nós que fomos justificados, os que dantes conheceu, esses predestinou, ele chamou, justificou, glorificou. Agora a justiça de Deus, longe de ser uma causa para o mundo inteiro fora de Cristo, a justiça de Deus é um terror, porque ele exige a morte. Nenhum ser humano fora de Cristo para falar em justiça. Justiça é o homem ser condenado. Mas você vê agora, há uma inversão. A justiça de Deus, longe de ser uma causa de terror para o verdadeiro cristão, na nova aliança, e tudo que foi comprado com o sangue de Cristo nessa nova aliança, todas essas coisas, um novo coração, uma nova mente, um coração que ama a Deus, que busca a Deus, a justificação, todas as coisas, faz com que a justiça de Deus agora, em vez de ser o terror, como é para o mundo, o terror, como é, por exemplo, os demônios, eles creem e estremecem por causa da justiça, e todos os que estão fora de Cristo, a mesma coisa. Mas para nós, a justiça de Deus, que é um terror para o mundo, é a nossa fonte de segurança, da perseverança dos santos, da segurança dos santos. Ele é fiel e justo, porque ele seria injusto se ele nos tratasse como não inocentes, não justificados. A justiça de Deus agora é a base da segurança, da mesma maneira que para quem está fora de Cristo, a justiça de Deus é a base da condenação. Foi a misericórdia que nos tirou daquela posição, nos colocou nessa, mas agora, quando João fala sobre ele nos perdoar, ele fala sobre ele ser fiel e justo, por causa disso, porque seria injusto o oposto. Então o argumento deve ser que a justiça e a retidão e a fidelidade de Deus agora insistem e exigem, não é alguma coisa fora dele, é o caráter dele, que sejamos perdoados completamente. Isso por quê? Porque Cristo recebeu, ele é fiel e justo, ele já puniu infinitamente, puniu para sempre, o juízo sobre aquilo já foi. Então a prova absoluta, não somente nós não podemos ser condenados, é que essa condenação é impossível. Paulo está dizendo, é que ela já aconteceu, nós já fomos condenados. Quem os condenará? Como eles podem ser condenados de novo? Foram condenados. Se fôssemos condenados, significaria que o pecado que somos culpados, que já foi condenado, está sendo condenado de novo, o que faria de Deus de maneira absurda, injusto. É por isso que ele está perguntando como um absurdo: quem os condenará? Quem os acusará? Eles foram acusados pela lei de Deus, e eles foram condenados, e a condenação foi derramado, tudo que a justiça exigia de punição foi feita. A dedução inevitável é que não podemos mais vir a estar sob condenação, e nós não estarmos mais sobre condenação, Deus está sendo fiel e justo. É por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa questão, a justiça de Deus está agora do nosso lado, não contra nós. A justiça de Deus exige que quaisquer que sejam os pecados do apóstolo Pedro, sejam perdoados, e vai operar nele, por causa de todas as bênçãos da aliança, esse anseio, essa contrição, e o perdão, e a comunhão, e a disciplina, mas nunca mais nada que ele faça faz ele estar debaixo da condenação. Não porque Deus segura a condenação e pensa, eu vou me segurar mais um pouco. Não, é porque ele já condenou, ele já puniu, e puniu infinitamente o seu filho, por causa dos pecados. O que há de mais terrificante para a alma convicta do pecado é o que? A justiça de Deus. Os demônios tremem por causa que eles sabem que Deus é justo, e ele nunca tem o inocente ou o culpado por inocente.
que Ele vai puni-los para sempre. É por isso que eles tremem. Todo o terror da criação é por causa da justiça de Deus. Sua retidão, sua santidade, sua imutabilidade, sua verdade, o caráter e os atributos de Deus tornam a justiça que condena inevitável. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo com João é que o caráter, o atributo de Deus tornam-se a garantia da nossa segurança. Ele é justo, e Ele só teria como condenar alguém que está em Cristo, que Ele colocou, os que dantes conheceu, a esses predestinou, se Ele for injusto, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas continuamos. Paulo então diz: quem condenará? Pois Cristo quem morreu. Esse é o primeiro passo. Você viu? E o tempo passou rápido demais. Eu falei que era 4 passos, já não vai dar. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou uma tradução melhor, ou antes, tendo sido ressuscitado. Por que o apóstolo diz isso? Não é? Esse ou antes. Porque ele não se limitou a dizer só Cristo morreu. Está vendo? É isso. E por que ele não parou aí? Você vê a resposta é significativa. Paulo está querendo mostrar o conforto, a segurança inabalável daqueles que estão em Cristo. Eles vão ser santificados, eles vão ser glorificados. Não há a menor possibilidade de outra coisa a não ser isso acontecer. Então esse acréscimo leva o argumento para mais longe do que isso que nós vimos até agora. Ele já estabeleceu o primeiro ponto: ele morreu. Como alguém pode ser condenado por algo que já foi feito, já foi condenado, já foi punido? Não há mais condenação por isso, porque ele morreu. Ele, esse Deus perfeito que não podia morrer, não tinha culpa, nem pecado, ele carregou o pecado desses que o Pai colocou nele na eternidade. Agora ele diz, ou antes, que ressuscitou. Agora isso é uma sinopse de 1 Coríntios 15, o que lá ele fala de maneira grande, ele resume aqui. Lá diz assim, por exemplo, no capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele vai falar sobre a ressurreição. Ela é absolutamente, se Cristo ressuscitou, quem está em Cristo está seguro para sempre. A perseverança dos santos é garantida por isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: como é ridículo alguém imaginar que Cristo morreu e ressuscitou e que alguém que foi alvo dessa obra está perdido, ou alguém possa ser acusado diante de Deus. Então o argumento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 é que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil. E no fim do capítulo 4 de Romanos, ele tinha dito assim: o qual Jesus por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele está falando, estabelecendo o argumento concernente à justificação, particularmente no caso de Abraão. Então ele diz, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E aqui no capítulo 8, ele diz que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e isso é a evidência de que seria um absurdo você pensar, quem os condenará? As Escrituras variam em suas declarações sobre a ressurreição de Cristo, no sentido de que algumas parecem dizer que Jesus ressuscitou por si mesmo, e que e na maioria das vezes fala como se Deus o tivesse ressuscitado. E o apóstolo Paulo usa muito mais essa expressão do que a outra. Então aqui a melhor versão é Cristo quem morreu, ou antes quem foi ressuscitado dentre os mortos, como está em Efésios, por exemplo, no capítulo 1, 19 e 20, que diz assim: a sobreexcelente grandeza do seu poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu. Você vê, está falando como Deus ressuscitando, ou como registrado em Atos,
Atos 13:30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Agora, por que Deus fez isso? A resposta é dada em Romanos 4:25, que diz assim: Ele o entregou para a morte por causa dos nossos pecados. Ele o ressuscitou dentre os mortos por causa da nossa justificação. Agora, é engraçado, porque a morte de Cristo é que causa a nossa justificação. Nós somos justificados por causa da morte, e não por causa da ressurreição. Mas por que então Paulo está falando isso? Porque a ressurreição é a prova da justificação. É a prova de que a justificação foi feita. Cristo teve que morrer por causa dos nossos pecados, porque ele tinha que ser punido pelos meus pecados e punido não só com a morte, mas com a ira eterna de Deus que cairia sobre mim por todo o sempre. Então, por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. É porque a justificação se dá antes da ressurreição, mas a ressurreição é a proclamação da nossa eterna segurança. É o fato de que Deus aceitou a propiciação, é o fato de que Deus aceitou o sacrifício, de que foi propiciado diante de Deus todos os nossos pecados e que não há mais nada entre nós e Deus a não ser o amor infinito que Ele tem pelo Filho, agora derramado em nós. Ao ressuscitar seu Filho dentre os mortos, Deus está proclamando a nós que Ele ficou satisfeito, que a lei está totalmente satisfeita com tudo que ela exigiu, que nada foi deixado de ser feito, que tudo que precisava para nós chegarmos até a glorificação e para sempre vivermos na presença imediata da glória de Deus em Cristo, foi feito. Por todas essas razões, Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então Paulo não para nesse ponto simplesmente, mas ele está fazendo isso para mostrar quão grande é o conforto. Ele quer confortar aquelas pessoas e mostrar a elas: vocês precisam entender o Evangelho, vocês precisam entender o que Deus fez em nossa justificação. Então há 5 principais inimigos que nós cristãos tínhamos que combater. No primeiro século da igreja cristã, eles estavam muito preocupados com esse fato, e Martim Lutero também muito preocupado. Então Lutero deu grande ênfase a isso. Entretanto, nós nem sempre damos a mesma ênfase. Naturalmente, a principal coisa relacionada à obra de Cristo é a satisfação da justiça de Deus. Por causa da justiça de Deus, a ira de Deus se manifesta. Porém, quando você considera a salvação do ponto de vista da segurança eterna, em face dela, e quando você pensa na doutrina da expiação, o conceito dela salienta esses vários inimigos que foram vencidos, quais sejam o pecado, Satanás, a lei de Deus, a morte e o inferno. Esses 5 inimigos. Lutero se concentrou sobre eles, porque Paulo faz isso. A igreja no primeiro século estava focada nisso. E antes de você ter plena segurança, você tem que ter certeza de que esses 5 inimigos foram derrotados, que não há mais nada neles que possam te ameaçar. Então nós vemos que o pecado e a culpa da lei já foram devidamente resolvidos, porque a condenação foi feita. Quem nos condenará é porque já fomos condenados, é porque já fomos punidos, é porque o juízo eterno aconteceu. Mas a morte propriamente dita, o túmulo, o inferno, são inimigos, poderosos adversários. Hebreus diz assim, no capítulo 2, verso 14 e 15: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o medo da morte diz respeito à raça humana inteira. A ressurreição é uma vigorosa proclamação da vitória de Cristo sobre a morte. E a morte é o quê? O salário do pecado. Todos os homens, por isso, estão sobre a tirania da morte. E Paulo diz: o aguilhão da morte
é o pecado. E a força do pecado é a lei, que exige justiça. Então o aguilhão da morte inclui o sentimento de culpa e medo daquilo que vai acontecer depois da morte. Todo ser humano tem esse sentimento. Então, quando você entende o significado da lei, esse aguilhão fica ainda mais poderoso na sua percepção. A força do pecado é a lei, portanto é preciso nos libertar de todos esses medos, de todos esses inimigos. Os romanos, nós. Então a morte vem e procura nos abalar. Todos esses inimigos ainda tentam nos fazer sentir algum temor. E Paulo está falando a respeito disso, sobre a segurança eterna, sobre a perseverança dos santos, para mostrar: nenhum desses inimigos pode nos amedrontar. A resposta é: por causa da ressurreição de Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele venceu o inferno. Então nós podemos proclamar: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a sua vitória? Cristo ressuscitou, você não tem mais poder. O túmulo, o diabo, o inferno, a lei não tem mais poder sobre nós. Nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. Nós agora não estamos mais casados com a lei, somos casados com Cristo. Então o diabo e todos os seus poderes foram vencidos. Não há mais nenhuma arma para nos amedrontar. É por isso que esse cântico de Paulo é um deboche para com a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? Onde está o seu aguilhão? A força, o pecado, a lei. Você não tem mais nada. Não tem mais nada em nós, porque Cristo ressuscitou. Então assim, não causa surpresa que o apóstolo diga, ou antes, quem ressuscitou? Ele morreu. E quando ele morreu, todo aquele ensino flui. E quando ele ressuscita, essa verdade vem. Então, você tem que ter sempre em mente, Paulo está dizendo, que Jesus fez tudo isso como nosso mediador. Ele enfrentou a morte, Satanás, o pecado, a lei. Não por ele é santo. Ele enfrentou esses inimigos por nós. Tudo que ele fez é como se nós tivéssemos feito. Foi em nosso lugar. Não há mais inimigos contra nós. Não há mais poderes. Ele nunca teria vindo ao mundo senão por causa de nós. Por quê? Por que ele viria ao mundo? A não ser se por causa do plano eterno do Pai, os que dantes conheceu a esses, predestinou, e toda a corrente de ouro. Ele nunca teria morrido senão por causa de nós. Ele nunca pecou. Ele nunca teria sido sepultado senão por nossa causa, para que nós fôssemos sepultados com ele, para que nós morrêssemos com ele. E ele nunca teria ressuscitado senão por nossa causa, porque ele não ia morrer por causa dele mesmo. Ele ressuscitou por nós, para que com ele nós ressuscitássemos. E nós devemos tirar então a dedução inevitável disso tudo. Paulo quer nos levar. E o apóstolo realmente já nos dissera isso no capítulo 6, de 8 a 10, ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, ele não morre jamais. A morte já não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Significa que Jesus morreu para o pecado uma vez por todas, e nós morremos para o pecado junto com ele, porque ele não fez aquilo por ele fez aquilo por nós. E ele se colocou debaixo da lei uma vez por todas, em nosso lugar, e a lei fez o seu trabalho, ele morreu. Mas isso lhe aconteceu uma única vez, nunca mais vai acontecer. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não terá domínio sobre ele. Era necessário morrer tão somente uma vez, porém, morrendo uma vez, ele destruiu todos esses inimigos, e ele fez isso em nosso lugar, em nosso nome, como se nós estivéssemos lá, e estávamos nele. Nunca mais ele vai tornar a morrer, ele vive para Deus, e viverá eternamente. Então a ressurreição proclama uma grande verdade. Em Romanos 6:11 diz: assim também vós, por causa disso, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nunca mais. Tudo isso foi resolvido de uma vez por todas. Nunca deixem que a morte, o túmulo, o inferno
Satanás te aterrorize. Essa é a perseverança dos santos, é a segurança dos santos. Não há mais inimigos que possam te atormentar. Pensem neles, a morte, o pecado, a lei, nada, tudo foi enfrentado por Cristo em nosso nome. E nós estamos com Ele, nós estamos fora do domínio de todas essas coisas. Jesus entrou no domínio de todas essas coisas, do pecado, da morte, da culpa, da ira do Pai, por causa de nós, tão somente por causa de nós. E Ele vive agora, e nós estamos nele em lugares celestiais, é o que o apóstolo Paulo. Nós estamos assentados com Ele, nós morremos com Ele, assim nada pode tirar Jesus de lá, e nem colocar nós debaixo da condenação. A ideia da morte não deveria levar o cristão a se sentir-se condenado, a ideia do túmulo, a ideia do inferno, a lei, nada mais. Paulo só está expandindo, nenhuma condenação há mais para os Cristo Jesus, ou expandindo definitivamente a grande promessa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Nós estamos nele, de modo que o que é verdade sobre Cristo é verdade sobre nós. Ele pode morrer de novo? Não, nem nós. Ele pode ser condenado novamente? Não pode. Foi uma vez por todas, nem nós. Ele ressuscitou e vive diante de Deus para sempre, vive. E nós também. Tudo que for verdade sobre Ele é verdade sobre nós. E a única maneira de mudar a verdade sobre nós é mudar a verdade sobre Ele, que está sentado à destra de Deus. Então que venha o diabo, que venha o pecado, que venha a lei, que venha a morte, que venha o túmulo, que venha o inferno. Todos os inimigos foram vencidos por Cristo na cruz. Não há inimigos contra aqueles que estão em Cristo. A resposta é simples. Paulo diz: quem os condenará? Cristo ressuscitou. Qual é o inimigo que ficou faltando? Que inimigo pode derrotá-los? A lei, a morte, o aguilhão da morte, que é o pecado, a força que não pode, nada mais pode. A importância de nós compreendermos a grande doutrina que o apóstolo já tinha afirmado no capítulo 6, sobre a nossa união com Cristo, essa doutrina mais importante, porque todas as outras, justificação e todas as outras, ela vem por causa da nossa união com Cristo, essa união indissolúvel. Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Alguém diz assim: então, quando a gente ouve um cristão dizendo isso, alguém que se diz cristão, dá uma dor no coração. Então quer dizer que eu posso viver em pecado? Essa pessoa nunca leu a Bíblia. Paulo diz assim: como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos em pecado? Nós fomos salvos exatamente dessa escravidão. Por isso que o nome da doutrina é a perseverança dos santos. E junto com ela, a segurança dos santos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de modo que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Tudo que é verdade a respeito de Cristo é verdade a respeito de nós. Então notem um argumento, isso explica porque o apóstolo se expressa assim: ou antes quem ressuscitou. Pela ressurreição de Cristo, nós nos certificamos de que a morte dele foi suficiente para destruir todos esses inimigos, tudo que estava contra nós. É por isso que ele vai dizer aqui, ele diz um versículo antes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele derrotou todos os inimigos. A única maneira, o apóstolo está dizendo, é alguém não ter entendido o Evangelho. Nenhuma das verdades sobre a cruz. É a tragédia da nossa geração, que nós temos uma cruz vazia de significado. Uma multidão de pessoas que não sabem nada sobre a doutrina da justificação, a doutrina da união com Cristo, não sabem sobre nenhuma doutrina. As pessoas estão ouvindo em como melhorar a empresa, como melhorar a vida, e como consertar a sociedade. É a proclamação do fato de que fomos justificados e aceitos nele para todo sempre. Todos os inimigos, os 5 inimigos, foram devidamente tratados. Anteriormente a gente viu no versículo 11 do capítulo 8, Paulo dizendo assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, se o homem é regenerado, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que
em vós habita. Não é algo que pode acontecer, é algo inevitável, se o Espírito de Deus habita em vocês. Então o apóstolo Pedro diz de modo, a mesma coisa de um modo um pouco diferente. Ele diz assim, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. A ressurreição dele dá essa esperança final, da perseverança dos santos, da segurança eterna deles. Em Hebreus 1,5 diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, ressuscitando dos mortos. Está falando sobre a ressurreição. Jesus é eterno, não é? A segunda pessoa da santidade. Ele está falando disso, está falando sobre a ressurreição. E ele nos gerou, a Bíblia diz, de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Então Pedro diz algo parecido no capítulo 3, também versículo 21 da mesma epístola, que ele diz que também como uma verdadeira figura agora nos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Pela ressurreição nós temos essa boa consciência diante de Deus. Todos os inimigos foram vencidos, e o apóstolo Paulo expõe esse ensino com mais clareza em Efésios 2, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossas ofensas e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Fomos ressuscitados. O que aconteceu com Ele, aconteceu conosco. A única maneira de mudar o nosso status, que morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, é mudar o status dele. Mas Ele está agora sentado à direita do Pai. Isso nos acontece como a Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso representante. O que aconteceu com Ele, aconteceu conosco. Assim Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e portanto a condenação é uma impossibilidade, o apóstolo Paulo diz, é uma impossibilidade por causa daquilo que Cristo fez. Como eu disse no início, ela não tem nenhuma relação com comigo, com a minha capacidade, que agora que eu fico firme, não é isso. Todo o resto vem disso, vem do que Cristo fez. Estamos vivos para Deus, porque juntamente com Ele está vivo para Deus. Então, Paulo está dizendo, a ideia de condenação é totalmente ridícula. Quem os condenará? Quem intentará acusação contra eles? Vocês sabem que os escolhidos, os eleitos de Deus foram justificados, não porque Deus deixou para lá, mas porque Deus já puniu. E que a vida perfeita de Cristo foi atribuída a eles. Eles morreram com Cristo, eles ressuscitaram com Cristo, estão assentados em lugares celestiais. Todos os 5 inimigos que se levantavam contra eles não foram derrotados. Portanto, o apóstolo Paulo só pode bradar para todos nós, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nunca mais. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, jamais poderá ser a causa da nossa condenação. É Ele que vai condenar o mundo. É Cristo que vai reger as nações com vara de ferro. É Ele que vai julgar o mundo. Nós estamos nele e Ele nos salvou. O que vai julgar o mundo é a causa final da nossa salvação. Quem vai nos condenar? Sua ressurreição é uma proclamação pública da completa impossibilidade. Ou Jesus ressuscitou e é impossível, quem está nele não está seguro, ou Jesus não ressuscitou e nossa fé é vã, o apóstolo Paulo diz. As duas coisas não são possíveis, ele ter ressuscitado e alguém que está nele ser condenado. É por isso que ele diz, quem os condenará? E como tudo que ele comprou com seu sangue, a santificação que o Espírito vai operar, até a glorificação não vai acontecer. Então, devemos nos considerar como mortos para o pecado, Paulo diz, mas vivos para Deus. Ou então, como ele diz no versículo 13 do capítulo 6 de Romanos, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Esses são os 2 primeiros degraus. E agora nós chegamos no degrau mais alto, no clímax. São 4 que eu falei, né? Foi 2, foi bom. E a gente vai chegar no clímax no domingo que vem. Você vê a segurança dos santos, a perseverança deles,
não tem nada a ver com eles, propriamente dito. É totalmente alicerçada no que Cristo fez. Paulo está dizendo, a única explicação, não crer na perseverança dos santos, na sua segurança final, é não crer na Bíblia, é não crer na morte e na ressurreição de Cristo, ou é não entender nada a respeito disso, nada a respeito das grandes doutrinas bíblicas. Então, não é, como eu disse inicialmente, nós poderíamos ter olhado para a obra que o Espírito Santo faz naquela corrente de ouro, ou na obra que o Pai faz, mas o apóstolo Paulo logo a seguir, ele quer nos mostrar na obra de Cristo, quão seguro isso é. Porque ele tinha dito no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem deles. Tudo agora, não tem mais como, todos os inimigos foram destruídos, Deus está operando isso, não tem mais como. E agora quando nós chegarmos no terceiro passo, dessa escada, da qual faz Paulo perguntar como se fosse ridículo, quem levantará uma acusação contra ele, ou quem condenará? É Cristo quem morreu, depois é Ele quem ressuscitou. E cada passo que a gente der, a gente vai ver como é totalmente perfeita a obra de Cristo, como ela glorificou o Pai totalmente, e como ela garante a eterna segurança de todos aqueles que estão nele. E o apóstolo Paulo mostra, e a Bíblia mostra, que ou você crê nisso ou não crê no Evangelho. Eu disse inicialmente, há uns 4, 5 domingos atrás, que se você pegar o humanismo secular e tentar, se você não partir das grandes verdades do Evangelho, o que o homem cria é tão longe do Evangelho, como se ele estivesse vivendo realmente fora de qualquer contato com o Evangelho, porque a cruz está vazia de significado, a justificação não tem significado real, a redenção não é redenção, o chamado não é um chamado, a eleição não é eleição, Deus não é o Deus Pai que decretou todas essas coisas, o Espírito Santo não é o Espírito todo poderoso que nos chama eficazmente, aplica, e Cristo não é o Redentor. Vamos ficar de pé, vamos continuar no domingo que vem os 2 últimos passos da eterna segurança dos santos, daquilo que faz os santos perseverarem para sempre, todas as coisas que Cristo comprou para nós na cruz. É a verdade de Deus que nos deixa firme contra tudo que ainda tenta nos atingir, como tentava atingir os romanos, Satanás, o mundo. Paulo está escrevendo isso para eles ficarem seguros. João escreveu suas cartas e disse, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ou seja, você não vai ter um auto-engano de imaginar que alguém é salvo e continua como o mundo, com o coração como o mundo, amando o pecado como o mundo, vivendo o pecado para o mundo, e nem vai cair na mentira da mente humana secular, de que o homem em si mesmo se mantém seguro. Olha os inimigos que Jesus venceu para a gente estar seguro. Como o homem poderia se manter seguro? Como eu disse no início, se Deus me deixasse por mim mesmo, e não pelo que Cristo fez, Ele teria milhões de motivos de me condenar hoje, só pelo dia de hoje, e pelos amanhãs, e pelos ontens. Eu não poderia dizer que estou seguro por nenhum minuto, mas Paulo está dizendo, nós estamos eternamente seguros, e nós precisamos compreender tudo que Cristo fez, para essa segurança não ser abalada, no meio da vida e da peleja que nós estamos envolvidos contra Satanás, a carne e o mundo. Vamos orar, vou pedir Paulinho que ore por nós. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição.